Vamos de novo. Então, vamos começar de novo, meu povo. Eu estava falando de vocês de músculo liso, né? Tá? Então, tem uma representação aqui mostrando que a músculo esquelético tem apenas uma inervação, um motoneurônio, enquanto o músculo liso vai possuir tanto inervação do sistema nervoso autônomo simpático como parasimpático, e nesse caso, como do sistema nervoso autônomo, nós temos um neurônio pré-ganglionar, um neurônio pós-ganglionar e duas sinapses, né? Uma no gânglio e outra na fibra muscular, com neurotransmissores sendo liberados nas duas sinapses. Tá? Só lembrar que o neurotransmissor do simpático na fenda muscular é a noradrenalina e do parasimpático a acetilcolina, certo? E aqui eu falei para vocês, antes de travar tudo aqui, que então não há placa motora, ou seja, naquela íntima ligação do neurônio com a fibra muscular, né? A sinapse é empassante, ou seja, ela vai sendo passada de uma fibra para outra, e um neurônio tem muitas fibras musculares. As velocizações são dilatações terminais dos axônios, nelas as vesículas têm como neurotransmissores? Sim, tem os neurotransmissores ali dentro, Beatriz. Alguém mais perguntou, vou lá ver. Desculpe. Sai e entra. As variedades são dilatações e terminações dos axônios, nelas tem... Sim. Não está aparecendo. Tá. E aí nós estávamos vendo isso antes de travar tudo aqui. Foi o meu computador, gente, não foi o de vocês. Então, tem aqui a varicosidade. E aí, então, essas varicosidades são essas abalaçõezinhas, ou seja, não são depressões, como é que se diz? São estruturas, né? São estruturas nas fibras terminais dos neurônios, e dentro de cada varicosidadezinha dessa aqui tem os neurotransmissores. Esses neurotransmissores vão ser liberados como se fosse um chuveiro, tá, gente? Como se fosse um chuveirinho. Vocês ligam o chuveiro está um metro e pouco de altura de vocês, né? E vai molhar as fibras musculares que tiverem ali. As fibras musculares que não forem molhadas, entre aspas, né, com aqueles neurotransmissores, elas vão ter um outro tipo de estímulo, que é aquele estímulo entre as próprias fibras, que elas são permeáveis. Tá? Então, isso aqui é para mostrar para vocês como é que é essa virocosidadezinha, certo? Uma fibra muscular, um formato fusiforme, desculpe, o núcleo central. Tá? Então, nós estávamos aqui com travou tudo. Tá? E aí, então, mostrando aqui, ó, o sistema nervoso central, o somático, que é o voluntário, que não é o caso, então ele está apagado aqui, porque é o esquelético, a gente já falou, o autônomo, simpático e parasimpático. Esse simpático e parasimpático é que vão atuar no controle das fibras musculares lisas, e também a cardiovascular, que a gente vai ver depois. Tá? Então, através de estímulos do sistema nervoso autônomo, né, a gente vai gerar uma resposta elétrica. Se for um estímulo do sistema nervoso autônomo simpático, o neurotransmissor na fenda neuromuscular, que não é bem uma fenda, mas naquela ligação neuromuscular, é a norepinefrina, ou noradrenalina. Então, nós vamos ter uma excitação, vai ser uma despolarização. Então, o estímulo simpático estimula, tá? Excita e propicia a despolarização. O neurotransmissor do parasimpático, na fenda ou na ligação mioneural, é a acetilcolina. No caso de estímulos parasimpáticos sobre uma fibra muscular lisa ou cardíaca, nós vamos ter uma hiperpolarização, e com isso a inibição. Fica mais difícil de chegar ao limiar de despolarização. Tá? Então, hora a gente vai ter estímulos e hora vai ter inibições. Por exemplo, vamos botar um exemplo de fibra muscular cardíaca. Se tiver uma estimulação simpática, vai aumentar a frequência de batimentos, vai aumentar a força de batimentos, vai aumentar a pressão arterial. Se for a fibra parasimpática que estimula esse mesmo músculo cardíaco, nós temos uma diminuição da frequência de batimentos, uma diminuição da força de contração, uma diminuição da pressão arterial, por exemplo.
certo? Então, as respostas dessas fibras musculares lisas ou cardíacas vai depender do tipo de neurotransmissor, né, liberado na junção mioneural. Tá? O simpático normalmente estimula e o parasimpático inibe. Quase sempre é assim naquele reflexo que eu falei para vocês de luta e fuga. Né? Luta e fuga, ou seja, o simpático prepara para lutar, né, para fugir, e o parasimpático se prepara para relaxar, para digestão. Sendo assim, se o parasimpático prepara a digestão, todos os nossos estímulos sobre nossos órgãos vão ser, como eu falei agora há pouco, o simpático estimula e o parasimpático inibe, menos no trato gastrointestinal. Como o parasimpático estimula para a digestão, então, no trato gastrointestinal, nós vamos ter, então, uma estimulação, quando for parasimpática, vai ser excitatória, e quando for simpática, vai ser inibitória a resposta. Tá? A gente já tinha conversado isso lá em sistema nervoso autônomo. Bom, estrutura do músculo liso é um pouco diferente da estrutura do músculo esquelético. Tá? Então, aqui tem o músculo esquelético, né? Lembrando a miofibrila, né? Tá, aqui a miofibrila aumentada, os sarcômeros, os discos Z, todas aquelas estruturas que se comunicam, né? E acaba ocorrendo a tração dos filamentos finos sobre os grossos e o encurtamento da fibra. Aqui no músculo liso acontece um pouco diferente. Tá? Primeiro, não tem o tal do sarcômero. Tá? O sarcômero que é aquela estrutura, aquele espaço entre duas linhas Z, ou seja, locais onde tem os filamentos finos e grossos, onde ocorre o encurtamento da fibra muscular esquelética. Aqui não possui sarcômero. Então, o músculo liso não possui as fibras, não possui as estrias, e por isso até ele é esse nome de liso, que na microscopia não se enxerga essa estrutura estriada. Então, ele não tem sarcômero. Ele é mononucleado, né? Liso. Possui filamento de actina, tropomiosina e miosina. Então, actina, tropomiosina e miosina. Aqui no músculo liso, nós não temos a troponina. Tá? Lembra que a actina é o filamento fino, a tropomiosina é aquela estrutura proteica que recobre a actina, recobre os sítios ativos da actina, evitando que a miosina se conecte a ela. E a troponina, que não tem aqui vai ter uma outra estrutura chamada calmodulina, que é quase a mesma coisa, faz a mesma função, muda de nome. Tá? A calmodulina no músculo liso, ou a troponina no músculo esquelético, é aquela estrutura que fixa a tropomiosina sobre a actina para evitar que essa estrutura, filamento grosso, interaja com o filamento fino e ocorra a contração. Quando chega cálcio, só para relembrar, no citoplasma, esse cálcio vai se ligar no esquelético, que eu estou falando aqui, na troponina, e vai retirar a tropomiosina, liberando os sítios ativos da actina, e aí ocorre a interação entre filamentos finos e grossos e o encurtamento da fibra. Tá? Aqui ocorre quase a mesma coisa, já vamos falar sobre isso. Existe um tal de corpo denso. Os corpos densos. Aqui está mostrando, os corpos densos são pequenas estruturazinhas, ó, dentro do filamento, como fez o aumento aqui, ó, dentro da fibra lisa, e esse corpo denso é o local de ancoragem, tá, dos filamentos. Como nós temos aqui as linhas Z e o sarcômero, e no músculo liso não existe esse sarcômero, os filamentos vão ser ancorados nesses corpos densos, e não em linhas Z como lá no músculo esquelético. Já vamos falar mais sobre isso. Então tá aqui, ó. Os corpos densos ali, aquelas bolinhas que estão lá no meio, tá? Certo? E aqui tem uma estrutura de uma célula ou de uma fibra muscular lisa, tá? E aí diz assim, ó, o acoplamento ou interação da actina com a miosina é controlada pela fixação do cálcio com a calmodulina, ou seja, a mesma troponina, não é a mesma, é uma estrutura diferente, tá? Mas ela faz a mesma função da troponina que não existe aqui e existe no esquelético, certo? Então tá aqui mostrando, ó, o músculo liso e o músculo esquelético, tá? Aqui não existe a troponina, mas existe a calmodulina, que está aqui, uma coisinha pretinha que está ali. Tá, mas vamos ao que interessa, né? O que interessa aqui que ocorre de diferente assim mesmo
no músculo liso em comparação com a contração do músculo esquelético. No músculo esquelético, está aqui, ó, o encurtamento se dá, né, nos sarcômeros. É só essa estruturazinha que contrai. E como existe uma parede aqui, que vocês estão vendo a linha Z, né, e a linha M também, esse encurtamento do sarcômero, ele é limitado. Ele vai chegar no limite e não consegue encurtar mais. Ele chega aqui e não consegue mais. Ó. Tá? Tem uma parede que limita. Mesmo que vocês botarem abrir e fechar uma gaveta na casa de vocês, num armário. Não tem como empurrar mais a gaveta para dentro. Né? Porque no fundo do armário tem uma paredezinha. Acontece a mesma coisa no sarcômero. Já no músculo liso, como a gente não tem essas linhas Z, não existe a estrutura de um sarcômero, o que acontece é que a tração dos filamentos finos e grossos, o deslizamento que ocorre deles é muito maior. Então, como eu falei da história da gaveta, é como se as gavetas, ó, ultrapassassem a parede. Né? Não vem só até a linhazinha azul, cinza, ó, passa. Então, o encurtamento da fibra muscular lisa é muito maior que o encurtamento da fibra muscular esquelética. Ou seja, existe uma maior contração, a força de contração é maior no músculo liso em comparação com o músculo esquelético. O músculo liso exerce muito mais força de contração em comparação com o músculo esquelético, porque aqui conseguiu encurtar mais, tracionar mais os miofilamentos, diminuindo mais ainda o tamanho dessa fibra muscular lisa em comparação com o tamanho de que é encurtado a fibra muscular esquelética. Certo? Tá? Ó, então tá aqui mostrando, ó, que uma fibra relaxada e aqui a mesma fibra contraída. E o encurtamento dela se dá em todas as direções, em todos os ângulos. Diferente do que acontece no músculo esquelético, o encurtamento é só na direção, né, só na perpendicular do sarcômero. Não existe encurtamento nesse sentido, apenas nesse sentido. Certo? Aqui, ó. Só encurta nesse sentido. Aqui não. Então, nesse exemplo que está aparecendo aqui, o encurtamento dessa fibra que tem verdinho e vermelho vai ser na linha horizontal, não na linha vertical. Já no músculo liso, como não tem esses sarcômeros, o encurtamento é em todos os sentidos. É na horizontal, na vertical, na diagonal. Todas elas ocorrem encurtamento. Ela diminui muito mais e isso representa uma força contrátil maior. Tá? Então, características da fibra muscular lisa. Possui controle involuntário, a gente já falou nisso. Né? Já falou que é o músculo controlado pelo sistema nervoso autônomo. Retículo sarcoplasmático pouco desenvolvido. O que é retículo sarcoplasmático? É aquela reserva de cálcio que existe no músculo esquelético, de onde sai o cálcio para a contração. No músculo liso, ele é pouco desenvolvido ou nem existe. Então, o cálcio tem que vir do lado de fora. Se o cálcio tem que vir do lado de fora, demora mais tempo para começar a contrair, demora mais tempo para diminuir a contração. Porque esse cálcio tem que ser bombeado para dentro e depois bombeado para fora. Então, como demora mais tempo, tanto para iniciar, também demora mais tempo para terminar a contração. Então, em comparação, contração do músculo liso com o esquelético, eu posso dizer para vocês que o músculo liso tem uma duração contrátil muito maior. Dura mais tempo a contração com o mesmo estímulo. Ó, a velocidade de contração é lenta, justamente por isso. Demora para entrar o cálcio, demora para sair o cálcio. Então, ele fica mais tempo contraído. Reveste órgãos ocos internos, já falamos isso. Tá? Propriedade, variação do comprimento é maior que no músculo esquelético, devido à ausência de linha Z, falta de um alinhamento regular dos filamentos, sobreposição, ocorre essa sobreposição que a gente viu na imagem. Outro motivo, ó, filamentos de miosina são 2 vezes maiores que os mesmos filamentos de miosina no músculo esquelético. Então, o filamento grosso aqui no liso é 2 vezes maior que o filamento grosso no esquelético. Então, ele traciona muito mais, traciona 2 vezes mais para dentro a fibra de actina, né, o miofilamento fino de actina, encurtando 2 vezes mais no mínimo. Tá? Cabeças da miosina possuem menor atividade ATPásica.
as cabeças da miosina do músculo liso, menor atividade ATPásica, ou seja, de menor capacidade de quebrar ATP. Sendo assim, o ATP fica mais tempo ligado, sendo assim, a contração dura muito mais ainda. Certo? Funções. A motilidade da bexiga, a manutenção dos vasos, enfim. Tá? Podem ser lisas longitudinais ou circulares, tá? Essa aqui é longitudinal e existe umas circularezinhas. Você deve ver lá em histologia. Tá? A contração, ó, o cálcio retículo sarcoplasmático praticamente não tem. Quando tem, é pouco. Tá? Aqui está mostrando uma fibra muscular que tem retículo sarcoplasmático. Mas normalmente o cálcio vem só do externo, do meio externo, então chega a essa polarização, né? Chega o neurônio chega e libera seu neurotransmissor, ocorre estímulo. Aí esse estímulo é a abertura para canais de cálcio, por exemplo. O cálcio entra, né? O cálcio se liga, então, aos filamentos de calmodulina, né? Se liga a calmodulina, tá? Provocando, então, a liberação aquela estrutura que estava protegendo a actina, tá? E aí a actina se conecta com a miosina, tá? E começa, então, a contração muscular, tá? Tá a calmodulina, ó. A calmodulina se liga ali e faz essa liberação. No músculo esquelético, quem fazia isso era a troponina, né? E o relaxamento, então, vai ser bombeado para fora. Então, ocorre quando acaba o estímulo, ou acaba o cálcio, ou acaba o ATP, né? Então, esse cálcio é liberado, bombeado para fora da célula novamente. Tá? Mas, como eu disse para vocês, como ele tem uma menor atividade ATPásica, o ATP fica mais tempo conectado, acaba durando muito mais tempo, e como demora o cálcio para sair, também, né, demora mais tempo, certo? E a contração é mais forte. Aqui tem uma imagem mostrando para vocês, então, o músculo da pupila, né, para correr a dilatação, então os músculos pupilares aqui, corre então a dilatação da pupila, ou relaxamento, ou contração da pupila, tá? E mostrando as fibras musculares lisas e as suas fibras nervosas com as varicosidades. Tá? Eu botei umas fibrazinhas aqui para mostrar para vocês o que acontece aqui. O que acontece, a sinapse química é aquela liberação de neurotransmissor. Então, aqui, por exemplo, vai ser liberado um neurotransmissor, pode ser acetilcolina ou noradrenalina, né? Tá? Essa sinapse química nada mais é que a liberação do neurotransmissor sobre a fibra e vai estimular aquelas fibras diretamente. Essas fibras, como eu falei para vocês, fibras musculares lisas, elas possuem comunicação, suas membranas são permeáveis. Então, vai ocorrer aqui o que a gente chama de uma sinapse elétrica, ou seja, essa sinapse química gerou uma despolarização e essa célula ficou eletricamente estimulada. E essa estimulação elétrica vai ser passada para as outras que não receberam estímulo químico. Não receberam estímulo químico. Aquelas que recebem estímulo químico, neurotransmissor, são despolarizadas quase que automaticamente, e logo em seguida, então, as que foram despolarizadas, ou seja, mudou os polos, gerou eletricidade, acabam estimulando as outras que não receberam diretamente o neurotransmissor. E isso a gente chama de sinapse elétrica. Tá? Só para você saber que existe. Só para você saber que existe. Aqui no músculo liso, por causa disso, que todas as fibras de um órgão acabam respondendo, desculpe, e quase todas, uma grande maioria das fibras musculares deste órgão acabam respondendo, é justamente o que eu vou explicar agora. Ocorre o tal do sincício. O sincício, gente, o que é sincício? O sincício é aquela história do todos por um, por todos, todos por um, né? É mais ou menos isso. O sincício é essa comunicação que existe entre as fibras musculares. Ocorre na fibra muscular lisa e na fibra muscular esquelética. Desculpa, fibra muscular lisa e na fibra muscular cardiovascular. A esquelética não, é individualizada. Tanto a fibra cardiovascular quanto a lisa possui sincício. O que é o sincício? Quando uma fibra é estimulada, a história de um por todo, todos por um, uma fibra estimulada, todo órgão, ou grande parte desse órgão, vai responder. Tá? Por exemplo, vou botar aqui o exemplo que eu gosto de botar, o útero. Se vier um estímulo sobre o útero, pode saber que pelo menos 60% ou 80% do útero vai contrair.
Ah, pode ser só um neurôniozinho lá no meio do útero, lá na base do útero, sei lá, que estimulou. Liberou só um neurotransmissorzinho. Como existe essa sinapse elétrica, então gera despolarização, essa despolariza, estimula outra, essa despolariza, estimula outra, essa despolariza, estimula outra, essa despolariza. Então ocorre tal do sensício, ou seja, sensício é a comunicação entre as fibras de um órgão, proporcionando que quase um exemplo, todo esse órgão contrai. Quer ver um exemplo desse sensício que vocês não esquecem mais? Piscina ou um lago, tá? Tá naquele lago paradinho, não tem nem vento. Aquele espelho d'água tá paradinho. Vocês pegam e jogam uma pedra na água, tá? Forma uma onda. Joga lá no meio do lago uma pedra. Forma uma onda. Vocês estimularam algumas moléculas de água, mas formou uma onda que vai se estender por uma grande área de extensão do lago. Se for uma piscina, quase toda a piscina vai ser estimulada. Se for um lago bem maior, vai se estimular ali uns 10, 15 metros só de diâmetro do lago, e o resto vai parar. Essa onda acaba enfraquecendo. E é mais ou menos o que acontece nos órgãos. Então, alguns órgãos, né, conseguem, com um estímulo apenas, todo ele responder, ou às vezes uma grande parte desse órgão é contraído, como na história do lago. Ou seja, se você já tira uma pedrinha na água, estimula 1, 2, 5 moléculas de água, e todo o lago, né, vai formar uma onda que vai cada vez ficando maior, 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 e aí vai estimular uma grande área. Tá? Isso é sensício. Tá? É a resposta ao estímulo. Em resposta a um estímulo simples, quase todo o órgão, ou o órgão em todo, responde. Deixa eu ver que horas são, gente, que eu estou perdido. Não, ainda dá tempo. Bom, existem dois tipos de músculo liso, para complicar um pouquinho mais, né? Dois tipos de músculo liso. O tal de multiunitário e o unitário, ou também chamado de visceral. O multiunitário e o unitário, eles diferem na sua forma de atuação. O resto das estruturas são iguais. Miofibrilas, calmodulina, tudo é a mesma coisa. Esse tamanho de miosina, discos densos, enfim. Tá? A grande diferença é que nos multiunitários, a fibra muscular lisa possui sua membrana muito semelhante do esquelético. Tem pouca permeabilidade. Então, no multiunitário, nesse músculo multiunitário, não existe sensício. Não existe sensício. Já no unitário ou visceral, existe sensício. É o que acontece. Essa é a diferença fundamental. O multiunitário não tem sensício, tá? É que muitas vão funcionar como uma só, são multiunitários, né? Então cada uma é individualizada, e a unitário ou visceral é aquela que o órgão funciona como se fosse uma única célula, tá? Por isso que tem esses nomes que foi dado, meio confuso, mas é isso aí. O multiunitário não tem sensício, ou seja, suas fibras são mais independentes, não forma sensício. São geralmente mais excitadas por estímulos neurais, ou seja, a sinapse química, né? Não existe a sinapse elétrica porque o sensício é a sinapse elétrica. Tá? Como, por exemplo, acetilcolina e adrenalina. Exemplo desses locais é músculo piloeretor, músculos ciliares, músculos da íris. Esses músculos, aquele piloeretor, que você se arrepia e levanta os cabelinhos, né? Eles são do tipo multiunitário. E é só esses aqui. O resto tudo de músculo liso que nós possuímos é do tipo unitário ou visceral. Tá? Então tá aqui de novo na mesma imagem, né? Mostrando então aqui, eu não botei mais aquelas outras fibras, né? Para mostrar para vocês a estrutura, tá? O pilo eretor, tá aqui o músculozinho pilo eretor, até os pelinhos. Tá? Ele é individualizado, a membrana dele é bem é menos permeável, né? Bem estruturada, tá? Não tem poros. E essa imagem aqui que eu botei aqui de novo, mas na verdade aquilo que eu mostrei para vocês para ilustrar ao sensício ocorre aqui no músculo unitário, tá? Então aqui o músculo multiunitário. Cada fibra é um, ou seja, diferente, como uma musculatura esquelética, é diferente do resto, né? É uma unidade motora. Cada fibra é uma unidade motora.
Então, quer dizer, cada uma precisa de um estímulo. Se naquele músculo tem 100 fibras musculares, vai ter que ter pelo menos 100 terminações nervosas chegando ali, tá? Existe pouco ou nenhum acoplamento entre as células, então não existe atividade elétrica entre as fibras, não existe sincício. Seu funcionamento é regulado por densa inervação, lógico, quanto mais fibras musculares tem naquele órgão, naquele músculo, mais inervação vai ter que ter. A inervação por fibras pós-ganglionares do sistema simpático e parasimpático, claro. Então são só aqueles ali, piloretor, íris, tá? Aqueles poucos tipos de exemplo. O resto tudo é do tipo visceral ou unitário. Existe a maior número presente em todas as vísceras, parede de vasos sanguíneos, vesículas, uréteres, tá? Trato digestório como um todo, enfim. Suas fibras são dispostas de forma mais organizadas, paralelas, tá? Separa-se uma das outras e com isso formam um sincício entre as mesmas. Então, existe sincício nessa aqui, que é a maioria. E aqui, então, existe a sinapse elétrica. São geralmente mais citados inibidos por estímulos não neurais, como hormônios, oxigênio, gás carbônico, ácido lático. Tá? Mas hormônios, estímulos neurais como acetilcolina e noradrenalina, sim, atuam também, da mesma forma. Tá? Mas, normalmente, o que mais estimula elas são o excesso ou a falta de oxigênio, por exemplo, para vasoconstrição e vasodilatação de órgãos, é esse estímulo, o gás carbônico. Tá? Ácido lático são que alguns tecidos respondem com contração, hormônios, enfim. Então, esses aqui são aqueles que possuem sincício. Tá? Então, o músculo do intestino, ó. Então, por exemplo, liberou um neurotransmissor aqui, essa teve sinapse, essas que estão bem na periferia aqui, ó. Periferia não, bem no interior, na periferia para cá. Bem no interior já recebe neurotransmissor, sinapse química, tá? E aqui, essa aqui passa a informação para outra, passa a informação para outra, passa para isso aqui já é comunicação entre células, sinapse elétrica, sincício, certo? Útero, ureter, bexiga, vaso, trato digestório, enfim. Tá? Ó, tem junções comunicantes, as tais junções abertas, ou junções GAP, isso que a gente encontra bastante no músculo cardíaco. Junções GAP, né, o GAP. As GAP estão no músculo cardíaco. Tá? E é elas que possibilitam essa comunicação entre células, ou seja, que possibilitam que a eletricidade que está ocorrendo numa passe para outra, formando então o tal do sincício. Tá? Aí tem um monte de coisinha para ler aqui, PA espontâneo, célula marca. Vamos ver aqui. São vias de baixa resistência para o fluxo da corrente que permite acoplamento da célula. Tudo bem. O PA né, ocorre uma despolarização espontânea. Nós vamos ter depois, eu vou deixar para explicar isso aqui quando chegar lá em cardíaco, existem células marca-passo, ou seja, elas se despolarizam sozinhas sem estímulo nenhum. Tá? O platô também eu vou explicar quando chegar lá em cardíaco. Tá? Já, daqui a pouco, acho que 2, 3 slides já nós tínhamos falado sobre platô. E o sincício funcional, já falamos que existe nelas. Tá? Então, ó, as contrações são coordenadas por células com junções. Isso aqui a gente já viu, né? Então, o cálcio entra, pega a calmodulina, tá? Vai fazer a ligação, a miosina, a contração, a actina se liga com a actina e depois o cálcio é liberado. Tá? Se quiserem olhar depois aqui. Ó, diferenças funcionais entre músculo esquelético e músculo liso. O que é de suma importância que vocês saibam para o resto da vida de vocês, parte de clínica, enfim, na vida de veterinário. Quantidade de filamentos proteicos. Quem tem mais filamento proteico? O músculo liso tem menos, né, menor do que o número de filamentos no músculo esquelético. Quem tem mais força numa contração? O liso, como encurta muito mais, tem muito mais força com o mesmo estímulo do que o músculo esquelético. Tá? A dimensão e encurtamento, a mesma coisa. Isso aqui, essa dimensão e encurtamento da fibra, reflete na força. Né? O liso, o encurtamento é maior. Tá? Duração da contração. Lembra que tem menos atividade ATPásica, então ele demora para quebrar o ATP. Contração do músculo esquelético é rápida. Para ela se manter, precisa de estímulos contínuos. Contração do músculo liso
vai gastar menos ATP, porque existe um mecanismo de tranca, por falta de essa atividade ATPásica, e aí o ATP não é quebrado, o cálcio continua muito mais tempo ligado, né? E aí o que acontece? A contração vai durando, podendo durar horas, até um dia às vezes. Dependendo do tipo de contração, contração uterina dura horas e horas e horas. Tá? E em contrapartida, também é a mesma coisa. Quem consome mais energia? Como aqui a duração é mais longa, ou seja, a atividade ATPásica quebra menos ATP, se ele quebra menos ATP, ele é poupador, ele não gasta. E no músculo esquelético, para durar, ele tem que estar toda hora recebendo estímulo e quebrando ATP. Então o esquelético é muito mais gastador. O músculo liso é poupador. Então o músculo liso exerce mais força, gasta menos energia e dura mais a contração, em comparação com o esquelético. Certo? O mesmo estímulo sobre uma fibra muscular lisa e numa esquelética, a contração no músculo liso é maior, mais forte, né? Dura muito mais tempo, permanece contraído muito mais tempo e gasta muito menos energia. Certo? Pincelar rapidinho, deixa eu ver que horas são. Não dá mais tempo, vou deixar você descansar. Faltou 4 slides, 5, mas aqui eu vou falar bastante coisa, vai dar uns 20 minutos aqui. Tá? Vocês têm aula daqui a pouquinho, falta 15 minutos, então tempo para vocês tomarem uma aguinha. Tá, gente? Dúvidas? Alguém tem alguma dúvida?